Bom dia. Hoje vamos falar do capítulo 13 de Apocalipse. Sabe, partes dessa profecia já aconteceram e outras estão assim às portas, na iminência de acontecer. Ontem falei sobre a besta, um poder religioso que dominou o mundo na Idade Média e que tinha recebido o poder do dragão para os atos que praticou e para os atos que ainda vai praticar. Está em Apocalipse 13, verso 4, que diz: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Sabe, atos como de prender ou matar pessoas que buscavam viver de acordo à Bíblia ou que queriam apenas estudar a Bíblia, elas eram consideradas hereges. Esse poder ele fez guerra contra os santos, como está escrito também em Apocalipse, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, verso 7. O dragão em Apocalipse é o símbolo de Satanás, como está em Apocalipse 12, 9. A besta, ela foi ferida de morte, como está em Apocalipse 13, verso 3, que diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isso aconteceu em 1798, quando o exército de Napoleão prendeu o líder religioso que dominava o mundo na Idade Média, e ainda estava nesse período. A partir desse ano, esse poder, ele perdeu sua força. Ele não terminou, foi apenas uma ferida de morte. Mas a profecia fala que toda a terra se maravilha com a cura da sua chaga mortal. E quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro irá adorar essa besta. Como está escrito em Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está a importância de conhecer a profecia para não correr o risco de adorar a besta e perder a vida eterna. Agora, em Apocalipse 13, verso 11, aparece um novo elemento, uma nova besta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Essa besta é diferente de todas as demais, porque na profecia várias subiram do mar grande, ainda fala assim, com os 4 ventos da terra sendo agitados, demonstrando um lugar povoado, porque água em profecia significa local muito povoado. Agitação significa os conflitos, as guerras para ter o poder. Tem uma besta que sobe do abismo, que já falei em vídeos passados, que está em Apocalipse 11. Mas essa besta sobe da terra. Terra significa um lugar que tinha pouca gente, lugar de pouca habitação. Qual era o poder ou a nação que estava subindo bem no período que acontece da chaga mortal ser colocada no poder que dominava o mundo, em 1798? Sim, não existe outra nação a não ser os Estados Unidos da América. Esse país, ele estava crescendo em poder de forma pacífica, de forma extraordinária. Esse país, ele atende bem os critérios. A característica são 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, que demonstra brandura, juventude, inocência. O país ele se estabeleceu com muitos exilados cristãos que fugiram de seus países em busca de liberdade religiosa. E a Constituição do país defende o direito do povo de governar a si mesmo, além de assegurar a liberdade de fé religiosa. Não é à toa que lá se encontra a Estátua da Liberdade, não é verdade? Esse país se tornou soberano, um poder grandioso que todos os demais países têm admiração. Mas agora parece uma contradição. E falava como dragão.
outra característica dessa nação, significando o que vai desempenhar na profecia logo em breve. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versos 12 a 14. Aqui mostra claramente o espírito de intolerância e perseguição que irá impor ao mundo a submissão ao poder religioso. Essa profecia ainda não aconteceu, mas ela está a um passo para acontecer, tudo já está preparado. O que significa a imagem à besta? Para entender essa frase, é preciso entender como foi que a imagem da besta foi formada no passado. A igreja primitiva, ela foi se corrompendo. Lembra de um vídeo passado que eu mostrei sobre Constantino? Quando ele procurou o apoio secular, quando a igreja procurou o apoio secular, o resultado foi que a igreja passou a controlar o Estado, especialmente para a punição da heresia. E então a profecia de 2 Tessalonicenses 2, verso 3 se cumpriu. Ali diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo ou o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa profecia se cumpriu durante a Idade Média. E isso vai ter uma forma mais forte no final, antes da volta de Jesus. Assim irá acontecer novamente, de acordo com a profecia. Nos Estados Unidos, logo o poder religioso irá controlar o poder civil. A liberdade de consciência será restringida. Sim, nesse país onde existe a Estátua da Liberdade, logo a liberdade deixará de existir. É assim que diz a profecia da Bíblia. E acontecerá o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lembre-se que quem está dando poder à besta é o dragão. E quem é o dragão? Satanás. Hoje existe um intenso desejo de união das igrejas. Acordos estão sendo firmados e assinados para que isso seja colocado em prática o mais rápido possível. Logo, a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana com aplicação de penas civis aos dissidentes. A profecia diz que e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso está em Apocalipse 13, verso 16 e 17. Isso vai começar nos Estados Unidos e exigirá a obrigatoriedade da guarda do domingo, porém irá se expandir para outros países também. Cada ser humano terá que tomar uma decisão, seguir a norma do governo de adoração à besta, que é contra o que a Bíblia ensina, ou manter fidelidade a Deus, seguindo a sua palavra. Quem adora a besta vai receber um sinal que dará a oportunidade de continuar comprando e vendendo, mas quem não receber esse sinal vai ficar numa situação bem difícil. A primeira besta, ela mudou a lei de Deus, de acordo com a profecia de Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e preste atenção nessa parte, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O quarto mandamento que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso está em Êxodo 20, versos 8 a 10. Esse mandamento foi mudado, cumprindo a profecia de Daniel que acabei de ler.
E agora o mandamento é guardar os domingos e festas de guarda. O X da questão, então, será a guarda do sábado verdadeiro ou do sábado falso? A adoração tem a ver com obediência. Logo, em breve, o mundo será dividido em 2 grupos: adoradores de Deus e adoradores da besta. Em Apocalipse 14, verso 9 e 10 diz: E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sabe, tem mais uma profecia também sobre isso, que fala do que vai acontecer daqueles que vencerem a besta, daqueles que não aceitarem a adoração falsa, daqueles que não aceitarem o sábado falso, mas forem fiéis a Deus até o fim, fiéis ao que está escrito na Bíblia. Diz assim: E viam como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Isso está em Apocalipse 15, verso 2. Sabe, logo em breve, Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, essa profecia vai se cumprir. Ela precisa ser cumprida, porque todas as profecias da Bíblia, elas se cumprem, porque Deus é fiel. Mas a pergunta é, de que lado eu e você estaremos nesse momento? Seremos fiéis a Deus até o fim, não importa o que aconteça? Os que forem fiéis ao Senhor receberão o selo de Deus. Esse selo dá garantia de que, quando as pragas caírem, assim como caíram pragas no Egito, pragas cairão aqui na terra também antes da volta de Cristo. Mas os que tiverem o selo de Deus serão protegidos nesse momento. E também o selo de Deus dá a garantia de que, quando Jesus voltar, eles irão subir com o Senhor Jesus para viver para sempre no reino de Deus. Esse é o meu desejo para mim e para você, que façamos parte do povo que receberá o selo de Deus. Que Deus te abençoe e um grande abraço.